qual é a carga ou as cargas que irei alimentar com minha fonte? Essa é a primeira pergunta, tá? A resposta dessa pergunta vai depender de cada situação, problema que você estiver lutando aí pelo seu aprendizado, tá bom? Ok? Então, o fato é o seguinte. A nossa situação, problema aqui, nós vamos colocar e levar em consideração que a nossa carga que nós vamos alimentar é essa placa aqui, que é uma central de automação, fechou? E essa placa aqui, ela vai ter uma tensão de 5 volts, alimentar o sistema microcontrolado. Ela vai ter uma tensão de 12 volts para alimentar um conjunto de motores, tá bom? Que vão basicamente, por exemplo, levantar e abaixar janelas automatizadas, ok? Nós vamos ter aqui então 5, 12. Nos 5 volts, nós vamos ter um consumo baixo. O consumo de corrente elétrica da área de 5 volts, que é o sistema microcontrolado, vai ser de 300 mA. Então, bem baixinho, tá? Já o consumo na fonte de 12 volts vai ser de pelo menos 1 ampere de corrente. Tá bom? Então, 1 ampere de corrente para a fonte de 12 volts e 300 mA para o nosso querido sistema microcontrolado. É o suficiente, não precisa mais do que isso no projeto de hoje. Tá bom, gente? Beleza? Vamos lá, então. Ó. Então, qual é a carga ou as cargas que iria alimentar com a minha fonte? Bom, resposta. Primeira. Então, sistema de automação com microcontroladores. 5 volts, um consumo de 0,3 ampere. Tá bom? 0,3 ampere. Próximo conjunto de carga aí. Segundo, então, vamos lá. Motores que controlam janelas automáticas. Tá bom? Pessoal, cada motor, dependendo da carga que ele vai ter que tracionar para cima ou para baixo, ele vai ter o seu consumo de corrente, tá? Vai ter motor que... Só um motor já são 3 amperes, tá? Beleza? Aqui nós vamos considerar um conjunto de motores que tem um baixo consumo porque as janelas elas são ultra mega leves nesse caso. É uma situação, um problema que eu estou colocando aqui para vocês, para que a gente possa contextualizar como que você vai saber o total de carga que você vai colocar para dimensionar a sua fonte. Tudo bem? Beleza? Mas aí, no seu caso, pode ser que o seu conjunto seja de 3 amperes, 5 amperes, 10 amperes, aí você vai colocar nesse mesmo passo a passo que eu estou te colocando aqui. Tá bom? Beleza? Então, ó, 12 volts é a tensão e a corrente vai ser de 1 ampere. Beleza? Tranquilo? Bom, então respondemos a pergunta número 1, que é qual é a carga ou as cargas que irei alimentar com a minha fonte de alimentação. Tá bom? Beleza? Então, se você coloca aí certinho qual que é a carga que você vai colocar em ambas as tensões, você já consegue responder a pergunta número 2, tá? A pergunta número 2 aqui da nossa lista é a seguinte. Qual será a corrente total que sairá da fonte de alimentação? Bom, turma, então é o seguinte. Se nós temos 5 volts com consumo de 300 mili para o conjunto de automação, sistema microcontrolado, LEDs de sinalização, corrente bem baixinha, tá? E 12 volts, 1 ampere, esse 1 e esse 300 mili vão ter que participar do total de fornecimento da nossa fonte. Então, qual será a corrente total que sairá da nossa fonte de alimentação? Nesse caso, a gente pode colocar, então, 1 ampere mais 0,3 ampere, que é igual a 1,3 ampere de corrente. Tá bom? Beleza? Então, a corrente total é de 1,3 ampere. No entanto, para a gente colocar uma tolerância, tá? Eu vou considerar aqui essa corrente, uma corrente nominal, e vou colocar uma tolerância de pelo menos
uns de 15 a 20%, tá? Então, eu vou colocar aqui que o I-out, que é a corrente de saída do nosso sistema, ele vai trabalhar com 1,3 ampere de corrente vezes 1,2, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, vezes 1,2, aumentando aí cerca de 20%, tá? Isso para possível sobrecarga, para uma possível subtensão, tá? Para o sistema manter o mesmo nível de trabalho, com segurança, tá, pessoal? Ok? Beleza? Então, como que fica agora a corrente elétrica? Vamos calcular, então, a nossa corrente elétrica? Vamos que vamos? Vamos lá? Então, calculadora para mim. Obrigado, calculadora. Ó. Então, 1,3 ampere vezes 1,2. Isso aqui, pessoal, é uma gordurinha, tá? Que a gente está colocando no nosso tema, caso exista algum tipo de sobrecarga. Tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Nos motores trifásicos, isso é chamado de fator de serviço. Ok? O fator que você considera que o motor pode trabalhar um pouco acima do nominal, que ele ainda consegue fazer o fornecimento, tá? 1,56. Então, 1,5 ampere, tá? 1,5 ampere tá show de bola o nosso fornecimento. Beleza? Tranquilo? No seu caso, por exemplo, eu tenho uma fonte de 2 amperes. Pô, então dimensiona para 2,2, pelo menos 10%, tá? 2,3. Por quê? Porque toda placa, a carga que está ligada nela pode sofrer sobrecarga. Então lembre sempre disso, tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou dimensionar para 1,5 ampere. E aí nós vamos fazendo o nosso dimensionamento, tá? Vem para cá. Então, olha só, 1,56 ampere. Ficou a nossa corrente. Claro, galera, dá aquela moral pro canal Eletrônica Fácil. Não esquece de clicar no like, no joinha eletrizado aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho para que a gente possa, com todas as notificações, mandar conteúdos cada vez mais faixa preta, incríveis e sensacionais para você. Fechou? Um abraço, tamo junto e vamos pra cima!